Sejam muito bem-vindos ao canal @Curiosidades Enfim, o lugar onde você descobre histórias impressionantes, fatos que quase ninguém comenta e curiosidades que fazem você olhar o passado com outros olhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo que abre a mente e mostra o lado oculto da história, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente porque aqui as curiosidades realmente não têm fim. Vamos para mais uma jornada incrível. Hoje a gente vai conhecer a vida, a coragem e o destino trágico de um dos personagens mais fascinantes e menos comentados da história europeia. Jerônimo de Praga, um filósofo, teólogo, viajante incansável e reformador religioso que viveu no final do século XIV e começo do XV, um homem brilhante que enfrentou a maior instituição do mundo medieval, defendeu ideias perigosas para a época e terminou morto na fogueira por não abrir mão daquilo que acreditava ser a verdade. Então pega um café, ajeita o fone e vem comigo nessa história impressionante. Nascimento e formação. Jerônimo de Praga nasceu por volta de 1379, na própria cidade de Praga, que naquela época era um dos centros culturais mais importantes da Europa Central. Desde cedo, ele se destacou pela inteligência e pela facilidade com que aprendia. Aos 19 anos, entrou na Universidade Charles de Praga, uma das mais antigas do continente, e lá se formou em 1398. Ele era tão bom nos estudos que a universidade patrocinou suas viagens acadêmicas. E foi nessas viagens que sua vida mudou. Jerônimo estudou em Paris, mas o ponto mais marcante foi a passagem por Oxford, na Inglaterra, onde teve contato direto com as ideias de John Wycliffe, um teólogo que criticava a corrupção da igreja e defendia reformas profundas. Essas ideias caíram como pólvora na cabeça de Jerônimo. Um orador que incendiava minds. Jerônimo tinha uma qualidade rara para a época. Ele falava muito bem. E quando eu digo muito bem, não estou exagerando. Ele era conhecido por discursos eloquentes, apaixonados e profundamente persuasivos. Ao contrário de muitos pensadores medievais, ele escrevia pouco, mas falava muito. E era justamente sua voz, sua retórica e sua coragem que espalhavam suas ideias. Ele criticava abertamente a venda de indulgências, a riqueza excessiva do clero, a hipocrisia de certos líderes religiosos e a distância entre os ensinamentos de Cristo e a prática da igreja medieval. Isso, claro, não deixava muita gente feliz. O amigo e discípulo de Jean Hus. Se tem uma pessoa que influenciou Jerônimo tanto quanto Wycliffe, foi Jean Hus. Hus era líder do movimento reformista na Boêmia e também professor na Universidade de Praga. Logo que se conheceram, surgiu uma amizade forte, baseada em ideias, debates e um mesmo desejo reformar a igreja e combater abusos. Jerônimo virou o seguidor mais fiel de Hus, defendendo suas ideias nas ruas, nas universidades e nas viagens. Onde Hus era o pensador organizado, Jerônimo era a voz inflamável. Juntos, eles se tornaram os maiores nomes da pré-reforma na Europa Central. As viagens e os conflitos. Jerônimo viajou por Polônia, Hungria, Lituânia, Alemanha e outros cantos da Europa Central. Em todos os lugares, deixava tanto admiradores quanto inimigos. Falava das reformas, criticava práticas corruptas e incentivava mudanças estruturais na religião. Isso numa época em que criticar a igreja significava desafiar o maior poder político do continente. Era ousado. Muitos diziam que ele era até imprudente, mas ninguém negava a coragem. O Concílio de Constança, onde tudo desmorona. Em 1414, Jean Hus foi convocado ao Concílio de Constança, uma grande assembleia religiosa que prometia julgar suas ideias. Jerônimo, determinado a defender o amigo, viajou até lá.
ele tinha um salvo-conduto garantindo sua segurança. Mas na prática, isso não valeu muito. Quando Shigu percebeu que o clima estava hostil, o concílio queria condenar Rus, não dialogar. Mesmo assim, Jerônimo resolveu ficar, e como era de se esperar, foi preso. A retratação forçada, preso em condições horríveis, isolado e pressionado por meses. Jerônimo foi obrigado a se retratar, negando suas ideias e teorias reformistas. Mas aqui vem o ponto mais impressionante da história. Ele não aguentou viver com aquilo. Algum tempo depois, diante dos próprios juízes, Jerônimo cancelou sua retratação, dizendo que havia mentido por medo, mas que agora preferia morrer, dizendo a verdade, do que viver com vergonha. É um dos momentos mais fortes e corajosos registrados naquele concílio. Condenação e morte retrotarsei da retratação foi o golpe final. O concílio o declarou oficialmente um herege e ordenou sua execução. No dia 30 de maio de 1416, Jerônimo foi levado à fogueira. Testemunhas contam que ele enfrentou a morte com serenidade e firmeza. Ele teria dito aos carrascos algo como: "Acendam a fogueira diante de mim. Se tivesse medo, eu não estaria aqui." Jerônimo de Praga morreu queimado vivo 1 ano após Jan Hus. O legado, a morte dele, longe de apagar sua voz, virou combustível para algo muito maior. Sua coragem e suas ideias ajudaram a inflamar o movimento hussita, que poucos anos depois se tornaria uma força militar e religiosa gigantesca na Boêmia. Jerônimo, Hus e Wycliffe são considerados hoje precursores da Reforma Protestante, que só aconteceria oficialmente quase um século depois com Martinho Lutero. Mais do que um teólogo, Jerônimo se tornou um símbolo da coragem intelectual, da liberdade de consciência e da luta contra estruturas injustas. A história de Jerônimo de Praga mostra que, às vezes, uma única voz, menos uma única pessoa disposta a morrer por aquilo que acredita menos, pode mover gerações inteiras. Se você curtiu essa viagem histórica, comenta aí embaixo o que achou e qual personagem você quer ver no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar com algum amigo e se inscrever no canal, porque aqui as curiosidades realmente não têm fim.